Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou à base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido, porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é, veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas 3 vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter 7, 8 ou 9 metros, o que é quase 5 ou 6 vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de 1h30 a 3 horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente. Porque, em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de 2h30, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos, o estômago está vazio, mas nós temos energia, por isso nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente 2 refeições, uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade.
Geralmente, para mim, é entre 4h35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso, essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia, então você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade, ele fica flexível, ele fica à vontade, ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema. Depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior. Então, é como uma teia de karma. Você deve ter algum tipo de solvente para que você não fique preso nela. Obrigado, Sadhguru. Então, seguindo o pensamento anterior que você expressou sobre a memória, é a memória genética que domina ou a memória kármica que domina? Porque parece que eu tenho os dois estímulos entrando em mim. Eu não sei qual é. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema, de modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil, precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente, a menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando seu próprio karma físico, a mente, seu karma mental, a emoção, seu karma emocional, a energia, seu karma energético. A cada momento, na vigília e no sono está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes 4 aspectos do karma você desempenhou conscientemente?
Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto, por favor, analisem vocês mesmos. Nem sequer 1%, muito abaixo de 1% é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou, em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa, você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com seu karma. Karma significa ação. Estas 4 dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo, existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo profundamente, você não sabe. Eu vou falar em uma língua que você não conhece 1 ou 10 frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado ou muito ruim ou muito bom, você talvez note, do contrário você não vai notar, mas no sistema sensorial tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas 4 dimensões de karma, física, mental, emocional e karma energético, estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender, esta teia é para tornar a vida automática, assim você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem, e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim, no momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão você vai ficar preso. Agora você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com seus comandos, você nunca será o criador da sua vida, você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo, essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formiga ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser. Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente.
Você não pode ser tão pacífico quanto uma vaca. Tente o quanto quiser. Sim? Você pode? Você não pode ser. Você pode ser capaz de... Você come... Eles não estão servindo hoje, mas acho que tem um restaurante aberto. Você come um monte de pongal, geralmente ele te deixa... Você sabe por que as pessoas no sul são tão tranquilas? Você come um monte de pongal. Muito tranquilo. Ele faz isso. Então, as pessoas têm tentado alimentação excessiva, intoxicantes, indulgência excessiva nos prazeres. Com todas essas coisas, elas têm tentado criar algum tipo de tranquilidade dentro de si mesmas. Você achou que tinha conseguido, mas logo você se deu conta de que não funcionou. Você já se enganou com isso muitas vezes, não é? Sim? Um sábado à noite, toda a sua família se encontrou, todos vocês tiveram um jantar maravilhoso, você pensou, esse é o topo do mundo, tudo é tão maravilhoso, mágico. Amanhã de manhã você olha, puf. Não porque tem algo errado com sua família. Acontece apenas que, com uma entidade limitada, você está tentando criar um espaço ilimitado, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Nada de errado. É só que isso não funciona. Existe um monte de grandes coisas no mundo que não funcionam. Eu não estou interessado nelas, só isso. Você está interessado em grandes coisas? Vocês estão interessados em grandes coisas? Obrigado. Eu não estou interessado em grandes coisas, eu estou interessado apenas em coisas que funcionam. Eu não quero... Existe um monte de grandes coisas. As pessoas afirmam que existem grandes coisas, mas elas não funcionam. Elas não funcionaram para ninguém. Elas são grandes coisas porque alguém disse que o são. Elas são grandes coisas porque alguém se acha muito importante, seja lá o que ele diz ou faz, deve ser ótimo. Mas elas não funcionam. Estamos procurando algo que funcione. Se você está determinando o curso de sua experiência agora mesmo, 100%, você está começando, você sabe, as pernas, as malditas pernas estão doendo intensamente, mas mesmo assim, está começando a funcionar. Se você está determinando a natureza de sua experiência agora mesmo, 100%, digamos, pressupomos isso, que se você estiver, então, alguém teria que lhe dizer, por favor, crie uma experiência agradável. Alguém terá que lhe dizer? Não. Então alguém dizendo, seja amoroso, seja radiante, isso é tudo besteira. Sim ou não? Porque ninguém precisa lhe dizer, seja agradável. O problema é que você não é capaz de determinar a natureza de sua experiência, não é? Sim? O problema é que você é incapaz de determinar a natureza da sua experiência por quaisquer razões. Se você pudesse determinar a natureza de sua experiência, ninguém teria que lhe dizer, seja radiante, seja amoroso, seja feliz, seja isso. Isso tudo vem, você sabe, de remendos, de ideias sobre a vida. Você vê alguém brigando, você diz, seja amoroso. Você vê alguém feliz, você diz, seja radiante. Isso é um insulto. Quando alguém está em um grande estado de infelicidade, você dizer, seja radiante, isso é um insulto, não é? Não? Mas esses são todos os grandes ensinamentos nesse planeta, que existem há séculos.
Tudo isso são grandes coisas que nunca funcionaram. Então, nós estamos apenas vendo como determinar a natureza de sua experiência. Se você assumir o controle do que causa a experiência dentro de você, se você estiver no controle disso, eu tenho 100% de certeza, você vai torná-la muito agradável para você mesmo. E também tenho certeza de que, se você estiver se sentindo muito agradável interiormente, você naturalmente será agradável com todos ao seu redor. Infelizmente, pessoas assumiram para si a responsabilidade de confundir enormemente a humanidade sobre sua própria natureza. Veja, é muito simples, não é preciso nenhuma maldita escritura ou um guru para lhe dizer isso. É muito simples. Seja qual for a natureza de sua experiência, isso está acontecendo dentro de você, não é assim? Você não precisa de um grande yoga, ou de uma escritura, ou de um guru, ou que uma pedra caia do céu para lhe dizer isso. Se a natureza de sua experiência, seja qual for a natureza de sua experiência, seja medo, raiva, amor, ódio, êxtase, agonia, tudo está acontecendo dentro de você. Seria muito natural para os seres humanos olharem e perceberem como fazer disso a mais agradável das experiências, não é? Se você não tivesse assustado eles com Deus te ama lá de cima, se você não tivesse exportado o amor para o céu, muitos seres humanos teriam sido seres humanos muito amorosos. Mas agora que exportamos ele para lá, você tem que importar. Para importar ele, você precisa de uma licença. E existem agentes aqui que não dão essas licenças tão facilmente. Não está acontecendo porque todo o amor foi para o céu. Como obtê-lo agora? Aqui tem um padre parado com uma licença. Ele não vai dar ela para você. Seja para experienciar a bem-aventurança, seja para experienciar o amor, seja para experienciar o êxtase, qualquer coisa, qualquer estado de agradabilidade que os seres humanos tenham conhecido veio de dentro deles. Não é mesmo? Portanto, não há necessidade de solicitar qualquer licença vinda de qualquer lugar. Você só tem que se tornar disposto a explorar o que este é, para trazer este para o estado mais agradável. Não porque seja uma virtude. O amor não é uma virtude. A bem-aventurança não é uma virtude. Ser agradável não é uma virtude. É só que é assim que você quer ser, não é? Não é que se você for amoroso, você vai para o céu. Não é que se você está em êxtase, você vai para o céu. É apenas que, se você for amoroso e extasiado, você não precisa de um maldito céu. As pessoas que fazem o inferno de si mesmas querem ir para o céu. As pessoas que fizeram de si mesmas o céu, para onde elas querem ir? Para onde quer que elas forem, elas não se importam. Então, é muito, muito importante. Se você quiser garantir, o volume está correto? Se você quer garantir que o som que este aqui produz é bom, quanto mais você souber sobre todo esse mecanismo, melhor será o som que você produz, não é? Às vezes, por acaso, pode acontecer, isso é diferente. Mas quanto mais você souber sobre ele, melhor. Se você é um engenheiro de som, você produz um bom som. Então, se você é um engenheiro interno, então você faz este da maneira que você quiser. Basta isso. Não é necessário nada. É só porque isso está em uma direção diferente daquela que você está constantemente olhando através da sua percepção sensorial. Você talvez precise de ajuda. Não necessariamente, mas geralmente sim. Você precisa de uma certa ajuda, mas é só isso. A graça é apenas essa ajuda.
que cria uma atmosfera propícia para deslizar. Se qualquer máquina tiver que funcionar bem, você sabe, as pessoas começaram a usar essas palavras em todos os lugares hoje em dia. Você precisa de lubrificantes, algum lubrificante. Tente, seja qual for o bom carro que você tenha, tente fazer ele funcionar sem óleo. Nem 10 minutos, ele estará arruinado, não é? É o lubrificante que mantém ele funcionando. Todas essas grandes máquinas, sem aquela pequena película fina de lubrificante, tudo é destruído em pouco tempo. A graça é apenas isso. Aquela pequena quantidade de lubrificante para que as coisas aconteçam suavemente. Agora eles começaram a chamar de engenharia líquida. Todo mundo começou a fazer isso. É apropriado. É necessário um engenheiro líquido. Portanto, isso requer um pouco de engenharia. A graça é apenas um lubrificante. Sem lubrificante, se você tentar funcionar, a fricção, apenas a fricção da vida, destruiu muitos seres humanos, não é? Sim? Não fizeram nada de grandioso. Tudo o que eles fizeram foram coisas simples. Eles nasceram, o que não foi obra deles, eles não fizeram coisa tão grande. Isso simplesmente aconteceu. Eles só querem comer bem, dormir bem, satisfazer as suas necessidades básicas. Isso é tudo o que eles querem fazer. No processo de fazer isso, quantos seres humanos se sentem quebrados, amargurados e destruídos? Porque não existe lubrificante. Nada de errado com eles. Eles estão tentando fazer funcionar os seus motores sem lubrificante. É apenas isso. Apenas veja. Até mesmo o seu celular está funcionando, porque, através do ar, eles estão conduzindo o som para você, não é? Nós podemos simplesmente atrapalhar isso. Você sabe aqueles anúncios, alô, 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 alô? Você tem visto essas coisas? Os celulares ficaram assim porque existe um pouco de distúrbio. Isso é o que está acontecendo com este também. Esse é um instrumento muito mais sofisticado do que tudo que você já viu. Esse precisa de um pouquinho de atenção. Se você prestar atenção, vai compensar. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso é uma boa ajuda. Mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não?
Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Se você não se identificar com nada, se você entender o que é você e o que não é você, se você se distanciar um pouco disso, a mente ficará quieta. Se você quiser, pode usá-la, se não, pode guardá-la. Agora minha mão está aqui, se eu quiser, posso movê-la, se não, posso guardá-la. Essa mão é útil. Suponha que ela comece a pular assim. Você tem certeza de que existe algum tipo de distúrbio, não é mesmo? Sim ou não? Portanto, se a mão estiver pulando, você sabe que é um distúrbio. Se a mente está pulando, é um distúrbio ou não? O distúrbio se deu por causa de uma dieta continuamente errada. Você diz à sua mente que eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela está tendo diarreia. Pare de dar a ela comida errada. Se você claramente enxerga o que, mesmo que você não saiba o que eu sou, pelo menos você sabe o que eu não sou, não é mesmo? Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, sente-se em sua cama, sente-se e descarte tudo o que não for você. Essa casa em que você está morando, isso sou eu? Não. Esses pais amorosos, ou mãe, pai, esposa, ou marido, ou filho, eles são maravilhosos, mas isso sou eu? Não. Agora, esta bela roupa que eu estou usando, isto sou eu? Não. Agora, o meu corpo, eu gosto dele, mas isto sou eu? Não. Agora estou tendo tantos pensamentos, isto sou eu? Não. Agora eu estou tendo uma emoção maravilhosa, isto sou eu? Não. Desta forma, tudo que não for você, antes de dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama.
Amanhã de manhã, você vai acordar consideravelmente mais intenso do que hoje. Faça isso todos os dias. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. De verdade. Eu estava, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e essa é uma pergunta tipicamente americana. Essa senhora se aproximou de mim e ela estava muito zangada. Eu tenho feito esse tal de yoga nos últimos 35 anos, não aconteceu nada. Mas você simplesmente se sentou em uma pedra e as coisas aconteceram com você. Isso não é justo. Onde está essa maldita pedra? Ela acha que foi a pedra que fez isso. O único sadhana que eu fiz na minha vida foi, desde muito jovem, embora eu estivesse muito ativamente envolvido com todos ao meu redor, eu nunca me identifiquei com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com os meus inúmeros amigos, ou com a sociedade, ou com a religião, ou com o país, ou com qualquer coisa ao meu redor. Eu nunca me identifiquei. Não que eu não estivesse envolvido, eu era muito envolvido, muito ativo. Ainda hoje eu sou muito ativo e envolvido, mas não me identifico. Se você não se identifica com nada, existe energia suficiente neste aqui para se tornar intenso? Veja, eu quero que você entenda. A sua energia de vida agora mesmo neste corpo, quantas coisas ela está fazendo enquanto você está sentado aqui? Olá? Você entende a complexidade da atividade que ela está fazendo? Cada célula do corpo, seu fígado, seu rim, seu maldito baço e todos os tipos de coisas estúpidas que nem sequer podemos imaginar até hoje, sim? Basta ver enquanto você está sentado aqui, quantas coisas essa energia está fazendo. Obviamente, deve ser intenso fazer tudo isso. Você não pode experienciar isso por causa da diarreia. Quando você tem diarreia, é assim que você se sente, não é? Sim ou não? Então é assim. Pare a diarreia. Pare de comer comida ruim, a diarreia vai parar. Quando a diarreia acaba, existirá energia suficiente neste aqui para se sentar e reverberar de maneira muito intensa. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada. Para que isso aconteça, nós precisamos afiar um pouco as ferramentas. Sadhanapada significa sadhana significa ferramentas. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade,
naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa, sempre vai pensar: o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte, sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. Você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas. Ou você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável, para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você. E ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar essas 3 ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir dentro de você, desde o primeiro dia do engenharia interior, é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas más acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu, ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadhguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso, que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação desafiadora na sua vida, então tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Thair Sadham. Eles estão lhe dando Thair Sadham? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem: isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento, mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. Então, vejam, o entorpecimento é uma coisa maravilhosa.
Isso evita muitos problemas, porque você nem saberá que existe um problema. É preciso alguma inteligência para ver o que está errado? Está tudo bem. Existem duas maneiras de ficar livre de problemas. Alguém disse, não me lembro quem, alguém disse, os anjos não são afetados pelos problemas por causa de seu brilho. E os animais não são afetados pelos problemas por causa da falta dele. Mas um homem fica no meio termo e se esforça, porque ele ainda é uma possibilidade, ainda não é uma realidade. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada, ou pode fazer dele uma possibilidade inferior. Isso depende essencialmente de quão efetivamente você pode usar seu corpo, sua mente e suas energias. Você vai usá-los ou eles vão te usar? Essa é a questão. Quando eu digo eles vão te usar, sem nenhum preconceito, sem desprezar as pessoas, simplesmente olhe cuidadosamente com o que a vida das pessoas está comprometida. A vida da maioria das pessoas no planeta está apenas comprometida em servir seu corpo, atender suas necessidades psicológicas, necessidades emocionais e mais nada. Olá? Elas planejam a vida inteira apenas para isso? Você pode chamar isso de negócio, pode chamar de carreira, pode chamar de família, pode chamar de casa, mas apenas para servir às necessidades fisiológica e psicológica necessita de uma vida inteira de planejamento, não é? Vocês, por favor, me digam. Eu vou seguir sua opinião. Vocês não estão acreditando em mim. Está certo. Esta fisiologia e esta psicologia estão aqui para servi-lo ou para você servi-las? Elas deveriam nos servir, mas a maioria dos seres humanos está servindo-as por toda a sua vida. Ao tomarem um café da manhã, elas estão planejando o almoço. Ao almoçar, elas estão planejando o jantar. Assim, é tudo sobre comida, abrigo, segurança, emoções, um pelo outro, o que for. Essencialmente, para as necessidades fisiológicas e psicológicas, toda a vida é estruturada em torno disso. Bem, isso é chamado de vida normal. Então, minha intenção é que você se torne anormal, que use o seu corpo e sua mente para o aprimoramento desta vida, não para a escravidão desta vida. Se isso tiver que acontecer, precisamos afiar um pouco as ferramentas. Do contrário, às 5 da manhã o corpo diz, ah, bobagem, cale a boca e durma. Eu achava que as pessoas que querem morrer seguiam assim. Mas quem quer viver age assim? O que é isso? Olá? Aqueles que querem morrer fecharão os olhos e... aqueles que querem viver devem estar de pé para pegar os primeiros raios de sol antes que eles atinjam o planeta. Você deve ser o primeiro a pegar os raios de sol, não os insetos, não os pássaros, não as folhas da grama. Você deve ser o primeiro a pegá-los. Bem,
Todos os dias, nas próximas 2 semanas, apenas pegue os primeiros raios do sol em seu corpo e veja o que acontece com você. Você vai viver um tipo de vida totalmente diferente. As pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Se você ativar o sistema de energia para a sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Se você tem 84, você ultrapassou muitos limites, que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano. Namaskaram, Sadhguru. Eu queria saber como um guru transfere o conhecimento do yoga ou a informação por meio da transmissão. O mecanismo disso, o mecanismo daquilo, como isso é feito? Como um microfone sem fio, você sabe? Veja, sem estar conectado, você é capaz de transmitir. Você é bastante capaz. Está acontecendo, não está? Então como? Veja, dos 114 chakras que existem no corpo, um chakra significa literalmente uma roda, mas o que estamos nos referindo são os pontos de encontro dos nadis, ou os caminhos de energia no corpo. Esses caminhos sempre se encontram na forma de um triângulo. Uma roda significa um círculo. Definitivamente, rodas triangulares são mais jazzísticas, não é? Pareceria melhor? Eles sempre se encontram na forma de triângulos, mas nós os chamamos de chakra, porque quando vemos em alguém, o vemos mais como um círculo, porque está irradiando uma certa dimensão de energia. Por estar irradiando, toda a radiação sempre acontece em forma circular. Você pode jogar uma pedra triangular em um lago. Ainda assim, as ondulações são circulares, não são? Da mesma forma, isso pode ser um triângulo, mas quando o vemos, é circular. E outra coisa é que sugere movimento de uma dimensão para outra. Dizemos que é um chakra, porque o leva através. Portanto, existem 114 chakras no sistema. Chakras principais. Existem mais. Os principais chakras que podem ser trabalhados são 114. Desses 114, 2 estão fora do corpo físico. 112 estão dentro do corpo. Desses 112, 4 não há muito o que se fazer sobre eles. Isto é, se você trabalhar as outras coisas, essas coisas acontecerão por si mesmas. Elas não precisam de nenhum sistema para serem trabalhadas. Então, 108 são as coisas que podem ser realmente trabalhadas. Portanto, existem 114 sistemas de meditação. Adi Yogi ensinou 112 maneiras diferentes de se realizar. Então, quando ele se sentou com os 7 sábios, os Saptarishis, ele estava explicando como o mecanismo humano funciona e que existem 114 desses 112. Ele falou sobre 112 maneiras de alguém alcançar a natureza suprema. Parvati, sua esposa, que foi testemunha desse ensinamento, ela já tinha alcançado. Mas agora ela era uma testemunha. Ela estava apenas participando do programa. Então, ela estava observando e disse, por que não mais? Por que apenas 112? Deveria haver mais maneiras. Shiva estava completamente focado no que estava fazendo. Quando ela disse isso, ele apenas a dispensou. Ele disse, não há outras maneiras, existem apenas 112. Ela se sentiu alfinetada, porque em frente dessas 7 pessoas, ele a dispensou, assim. Então, ela disse, deve haver mais maneiras, talvez você não saiba. Ele disse, existem apenas 112. Isso é impertinência, ele disse, saia. Então ela disse, eu vou encontrar mais maneiras. E ela foi embora. Ela se retirou para as montanhas e fez austeridades muito severas.
E ela, depois de muitos anos de trabalho, ela veio. Shiva ainda estava expondo as várias dimensões do yoga. Ela chegou, sendo sua esposa, ela poderia, depois de uma ausência tão longa, ela poderia vir e se sentar ao seu lado. Mas ela veio e se sentou um nível abaixo, para indicar que havia falhado. Então, essa é uma linguagem entre os dois. Ela não queria que as 7 pessoas soubessem que ela falhou, mas ela queria que ele soubesse que ela falhou. Então, ela veio e se sentou um nível abaixo. Portanto, essa história continua em vários outros aspectos de como ela se envolveu. E ela está sendo usada como alguém que traz dúvidas. Ele está indo com tal poder absoluto que essas 7 pessoas estão intimidadas. Então, ela é trazida como uma observadora descomprometida que surge com dúvidas aqui e ali. Porque em algum lugar, amanhã, quando for ensinado, nem todos poderão ser tão comprometidos, focados e receptivos quanto essas 7 pessoas foram. Naturalmente, eles terão essas dúvidas. Então, ela levantou essas dúvidas que normalmente as pessoas apresentariam. Então, esses 108 são as coisas com as quais você pode trabalhar. Os 4 restantes apenas florescem para você. Este é um bônus. Se você trabalhar bem com 108, os outros 4 acontecerão. É um lugar de recompensa. Os outros 2 acontecerão de qualquer maneira, se esses 112 tiverem acontecido. Os outros 2 irão de qualquer maneira florescer por si mesmos. Eles não estão dentro da estrutura física do corpo. Portanto, esses 108. Esse 108 é um número que se manifestou nesse sistema porque o 108 é um processo significativo ou um número significativo na criação do sistema solar. Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras você verá o 108 sendo uma proporção na criação do sistema solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160, se suponha que tivéssemos nascido em Marte. Talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do sistema solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do sistema solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará, porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo, em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço, se todos estiverem abertos, se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá, você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes? As coisas restantes, se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano. Pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos a maioria não floresce. Veja, agora, os coqueiros em Tamil Nadu
Acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano, por árvore. Uma fazenda melhor administrada em Tamil Nadu renderia 120, 125. O mesmo coqueiro, em Kerala, produz 45 cocos a 50 cocos. O mesmo coqueiro, em Karnataka e Bengala Ocidental, produz de 240 a 250 cocos. É a agricultura que é diferente. Os agricultores de Tamil estão tentando cultivar coqueiros em solo de algodão preto, pensando que é o solo mais fértil. O solo de algodão preto é muito fértil. Para o cultivo de arroz, algodão e outras coisas, não é bom para coco. O coco precisa ser cultivado onde está levemente um pouco de entulho no solo. Aqui, se você cavar, é como pasta de dente o solo. Agora, quando você irriga essa terra, é muito bom. Imediatamente o coqueiro sente a vida e lança suas primeiras raízes. Quando seca, a contração é tão severa no solo de algodão preto que você verá tudo rachado, assim. Então espremerá todas as raízes, todas as pontas das raízes serão esmagadas e não poderá crescer. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Ela precisa de um pouco de solo rochoso. Você pode tentar isso. Você coloca um pedacinho de pedra dentro, a 60 centímetros dentro da terra, rega isso. Depois de 15 dias você abre, todo o resto estará seco, apenas abaixo da rocha, lá haverá um pouco de umidade. Então sempre o coqueiro vai e coloca as pontas das raízes embaixo das pedras, porque ele sabe que sempre está úmido, sempre estará úmido, e ela estará protegida, não será esmagada. A mesma coisa com o ser humano. Um ser humano não florescerá em todo o seu potencial, a menos que você crie uma atmosfera apropriada para ele, interna e externa, mas, em grande parte, felizmente, interna, porque somos móveis, não somos como árvores, não podemos ficar no mesmo lugar e ter a mesma atmosfera o tempo todo. Mas há pessoas que fazem isso. Na Índia, essa cultura está lá, isso é chamado de Kshetra Sannyasa. Kshetra Sannyasa significa que vamos fixar um raio. Digamos que aqui fixaremos um raio a partir do Dhyana Linga. Diremos que esse tanto é altamente energético. Então, aqueles que querem absorver isso o tempo todo, eles farão um voto, que nunca sairão desse diâmetro. Desse raio, eles não vão sair e ir. Eles sempre estarão somente nele. Essa é uma inteligência simples, como um coqueiro. Se ele decide subir a montanha, ele vai razoavelmente bem aqui, mas se você colocá-lo em cima na montanha, em um dia ele estará caído. O vento, você já subiu a montanha? Se você for para as montanhas Seventh Hill, quase em qualquer estação, o vento será de pelo menos de 50 a 60 quilômetros. Na estação dos ventos, chegarão de 120 a 140 quilômetros por hora. Se você ficar em pé assim, irá simplesmente te derrubar. Tem essa força. Então, se esse cara vai lá e fica em pé, ele não ficará em pé por 1 hora? Então, é melhor ele ficar aqui. Mas as árvores são estacionárias, nós somos móveis. Para nós mantermos uma atmosfera externa que seja sempre condutiva, é difícil. Então, algumas pessoas dão esse passo, que é chamado de Kshetra Sannyasa, eles não sairão daquele espaço. Eles fixam um raio e apenas dentro dele. Então, por que você quer mergulhar nessa atmosfera externa? Mas a atmosfera interna é a coisa mais importante para o ser humano. Sobre como ele mantém o seu interior, que ele constrói isso é chamado de kavacha, que você constrói um casulo ao seu redor, um casulo protetor. Aonde quer que você vá, você está na mesma atmosfera no que diz respeito a você. É como se você entrasse em um avião, ele sobe 10.000 metros. Definitivamente seu corpo não duraria lá. Mas agora você está em um casulo, em uma câmara pressurizada. Por causa disso, você consegue. A mesma coisa com o submarino. Você não aguentaria aquela pressão no mar. Mas por estar protegido, você consegue. Dessa maneira, você cria um casulo de energia ao seu redor. Aonde quer que você vá, você não faz parte daquilo, você está em seu próprio cubículo com o qual você está caminhando, você carrega seu próprio cubículo. Você não entra no espaço de ninguém. Você carrega seu próprio espaço, aonde quer que vá. Caso contrário, você se restringe.
Mas o importante é que todos os chakras estejam ligados. Significa que você pode simplesmente transmitir o que quiser. O problema é sempre de receptividade. No passado, eu venho falando isso. Eu tenho iniciado mais pessoas na meditação, aqueles que eu nunca conheci e vi, do que pessoas com quem eu sento e conduzo programas. Nós conduzimos programas no máximo para alguns milhões de pessoas, mas iniciamos muito mais pessoas. Eles são meditativos, mas muitos tolos não sabem que podem meditar. Quando se sentam, não para meditar, eles sequer sabem que devem meditar. Se eles se sentam em algum lugar, suas experiências sobre tudo são muito melhores do que a de outros, mas muitos deles ainda não têm o cérebro para entender que estão naturalmente se tornando meditativos, sem nenhum esforço. Alguns têm, e eles se sentam, outros não se sentam, mas sua experiência de vida é muito melhor, porque são de natureza meditativa, porque foram iniciados diretamente. Então, nós podemos transmitir isso a qualquer pessoa. Receptividade é o problema. Para gerar receptividade, há muito trabalho a fazer. Então, você pode sentar aqui e, digamos que você administra uma estação de rádio. Você pode transmitir no ar com muita facilidade. Mas se ninguém tem um rádio, qual é a utilidade? Digamos que você começou a transmitir a partir de uma estação de rádio antes de Marconi existir. E ninguém tem um rádio, mas você está transmitindo e transmitindo. Que importância isso tem? Nada acontece, não é? Então, isso está sempre aí. Existe algum impacto da transmissão sobre as pessoas, mesmo que não haja receptividade, mas não é. Isso não se traduz em outras dimensões, porque não há receptividade. É mais fácil transmitir para as rochas do que para os seres humanos. Não estou tentando elogiar rochas e insultar você, mas é mais fácil transmitir para as rochas, porque certos tipos de rochas têm a integridade física necessária, mas elas não têm um cérebro. Elas não se pensam a partir das coisas. Veja, o problema com o ser humano é que, em grande parte, ele tem se pensado fora de muitas capacidades naturais que ele já possuía. As pessoas não estão se pensando fora de sua alegria? Não pensam? Como elas eram quando eram crianças? Não estão se pensando fora de sua alegria, amor e coisas naturais que tinham? Então, os seres humanos estão se pensando fora. Por causa disso, o que quer que você dê a eles, eles podem se pensar fora disso. Hoje você lhes ensina algo. Bem, você já viu muitos de vocês. Eles vêm para o Bhava Spandana e nós os explodimos. É realmente um impacto. Todo mundo fica impactado, fantástico e jorrando êxtase. Mas, depois de 6 meses, eles vão pensar a si mesmos fora disso. Portanto, nem todo mundo sabe como usar seu pensamento de maneira construtiva. Em grande parte, eles estão pensando a si mesmos fora de seu bem-estar. Eles estavam muito bem quando eram crianças. Eles pensaram a si mesmos fora. Portanto, o pensamento nem sempre funciona para o benefício humano. A maioria das pessoas não sabe como usá-lo para o seu bem-estar. Em grande parte, as pessoas estão usando isso para trabalhar contra si mesmas. Se você ativar o sistema de energia para a sua máxima possibilidade, a transmissão é natural. Você nem precisa percorrer o caminho todo. Se você ativar 63, você já poderá transmitir muito poderosamente. Esse é o simbolismo do Tamil. A cultura Tamil é baseada em 63 Nainmars. Eles os chamam de 63 sábios que vieram e que transformaram a cultura Tamil de forma grandiosa. Eles trouxeram a espiritualidade para a vida de todos. Isso é, uma coisa são aquelas 63 pessoas. Talvez houvesse mais pessoas, mas por uma questão de simbolismo, eles deixaram de lado essas pessoas e mencionaram apenas 63. Em qualquer templo que você vá, você verá bem pequenas imagens de 63 pessoas, porque se você tiver 63 chakras ativos, podemos dizer que você é um sábio, começando a ser um sábio iniciante. Se você tem 84, você ultrapassou muitos limites, que normalmente as pessoas pensam que você é super-humano.
Se você atingir 108, isso significa que você está completamente lá. 114 estão completamente ativos, significa que você e eles serão os mesmos, sem diferença. Se você se tornar receptivo, eu não tenho que vir aqui e explicar as coisas para você. Alguém não precisa lhe ensinar como se curvar, o que fazer, nada. Você saberá tudo sobre o mecanismo humano, tudo. Desde a sua origem até o seu fim. O interior se tornou um vácuo total. Então, a porta é sugada para dentro. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer. O aspecto mais significativo de Shiva é que ele abriu seu terceiro olho. Todas as outras coisas, ele dançou, ele meditou, se casou 2 vezes, fez tantas coisas. Essa não é a questão. Ele abriu seu terceiro olho. É só por isso que nós lembramos dele até hoje. Por isso, mesmo hoje, depois de milhares de anos, nós ainda fazemos reverência a ele. Porque não há substituto para o conhecimento. Não há substituto para o conhecimento, quer dizer, e não tem como saber, a não ser que sua percepção vá além de seus níveis atuais de percepção. A não ser que sua capacidade de ver seja aprimorada além de suas limitações atuais, não tem como saber. Saber é ser livre. Então, Shiva é significativo para nós, não porque ele caminhou nos Himalaias, não porque ele brincou com serpentes, não por causa disso ou daquilo, e sim porque ele abriu seu terceiro olho. Ele percebeu o que a maioria dos seres humanos não conseguia perceber. O que é invisível para um grande segmento da humanidade se tornou uma parte normal da sua visão. Isso é o que significa terceiro olho. Então as pessoas dizem, quando Shiva abriu seu terceiro olho, foi um processo flamejante, saiu fogo dele. Eles estão dizendo fogo porque dentro de si ele queimou tudo o que pensava ser importante para ele. Ele se tornou como uma câmara de fogo, como uma fornalha, que dentro de si mesmo ele queimou tudo o que podia ser queimado. E então, de todos os poros de seu corpo, em vez de sair suor e sangue, saíram cinzas. O porquê de Shiva ser sempre retratado como coberto de cinzas, ele não começou a esfregar cinzas, cinzas saíram dos seus poros. Isso é para indicar que ele queimou tudo. Ele queimou cada fragmento de ignorância, tudo que se acredita ser verdade, ele queimou. Porque ele queimou tudo e tudo se tornou cinzas, então esta abertura do terceiro olho não pôde ser negada a ele. Quando ele abriu, as pessoas viram fogo, porque a câmara interna estava
queimando? Existem duas maneiras de abrir o olho. Uma maneira é que o interior se tornou um vácuo total, então a porta é sugada para dentro e naturalmente tem que se abrir. A porta fica frouxa e cai para dentro porque não tem nada. Ele simplesmente queimou não apenas seu pensamento, não apenas sua emoção, não apenas seus relacionamentos e posses, ele simplesmente queimou seu próprio ser. O ser individual está completamente queimado e existe um vácuo total, então a porta caiu para dentro e está aberta. Então as pessoas viram fogo porque ainda estava queimando. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. Tudo está contido. Você não encontrou nenhuma expressão para o seu pensamento, nenhuma expressão para a sua emoção, nenhuma expressão para nada. Você não pode nem mesmo pronunciar uma palavra. Veja, se você permanecer em silêncio por 4 dias, no 5º dia, de repente, você tem vontade de cantar. Se você não souber cantar, você vai querer uivar como um lobo, porque você quer se aliviar. Você não deixou nada sair. Muita pressão foi acumulada. E essa porta foi aberta por dentro. É outra maneira de fazer isso. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer, porque se você abrir por pressão acumulada, ela se abre hoje e novamente amanhã pode simplesmente se fechar. Ou, antes que pressão suficiente se acumule e ela se abra, alguma outra coisa surta em você e você foge, sim? Porque a pressão aumenta de uma certa maneira. Se você tiver que mantê-la, você precisa. Porque você não sabe o que está acontecendo, parece uma tortura. Parece uma tortura de 7º grau. Se você está se submetendo a todo o processo, então, definitivamente sua mente vai perguntar: qual é o sentido de passar por essa tortura? Porque é muita tortura. Não deixar um único pensamento encontrar expressão, não deixar uma única emoção encontrar expressão, não pronunciar uma única palavra, não encontrar expressão para uma única opinião que surge na sua mente, uma única ideia que surge na sua mente. Isso vai fazer você explodir em algum momento. Se você mantiver tudo intacto, isso vai abrir, senão outra coisa vai surtar. Mas você é um pouco, sabe, você é diplomático. Você acredita no caminho do meio. O que significa que você não deseja chegar a lugar algum. Pessoas que acreditam no caminho do meio, elas determinaram que não chegariam a lugar algum em suas vidas. Caminho do meio simplesmente significa sua zona de conforto. Nem isso, nem aquilo. Ou você fica vazio, o simples poder do vácuo abrirá, ou você cria uma pressão em você que isso vai explodir. 2 maneiras de abrir. O caminho do meio significa que você é um enganador profissional. Verdade? Você é um enganador em tempo integral, não profissional. Profissional significa que eles fazem isso apenas por meio período, certo? Eles fazem isso apenas em determinados momentos do dia. Não importa por onde você vai, você faz as suas próprias coisas. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é uma maneira de não chegar a lugar nenhum e depois de algum tempo achar que isso não vai dar em lugar algum. Agora mesmo você está andando na rua, de repente você encontra uma grande pedra. Existem apenas 2 caminhos a percorrer, este caminho ou aquele caminho. Deste lado um tigre está rosnando, daquele lado tem um fogo queimando. Você pensa que a melhor coisa é o caminho do meio, isto é, ir em direção à pedra? Obviamente, isso não vai dar em lugar algum. Isso vai te proporcionar um bom exercício por algum tempo. Se você tentar ir pela pedra, é um bom exercício. Realmente vai desenvolver uns bons músculos se você escolher o caminho do meio. É só que você não vai a lugar algum.